A questão é de atipicidade mesmo. Não tem tipicidade nessa conduta de plantar maconha para extrair remédio. Resumindo, é isso. Não é típico o fato nessas circunstâncias, segundo essa visão recente do STJ, tá? Beleza, mas aí o que eu faço com isso? Eu vou plantar, é para minha saúde, mas e se a polícia aparecer aqui? Porque na prática, como o Mário falou, pode ser que eu seja processado. Nossa, mas está fazendo bem para minha ansiedade, para minha depressão, para epilepsia, enfim, uma série de patologias já são objeto aí de estudos a título de minimização, ou mesmo de praticamente eliminação de sintomas por conta do uso do canabidiol. Mas e aí, vou plantar? É para minha saúde? Não vou vender para ninguém, não é só para uso recreativo, não vou entregar para ninguém que vai vizinho que vai vir aqui buscar, é para fins clínicos, propriamente ditos. Mas e aí, se a polícia vir, como é que eu vou explicar que focinho de porco não é tomada? Veja aí o cerne processual da questão. Diz o STJ, ministro Sebastião, vislumbra flagrante ilegalidade na instalação de persecução penal, de quem, possuindo prescrição médica, devidamente circunstanciada, autorização de importação da Anvisa vejam, tá? Não é o. E expertise para produção comprovada por certificado de curso, ministrado por associação, cultiva cannabis sativa para extração do canabidiol para uso próprio. Então, peraí. Deixa eu plantar, porque agora está tudo liberado, legalize. Não, vejam. O STJ, e aqui tem uma questão importante, né, Mário? Em sede de habeas corpus, cuja cognição é rasa, quantas e quantas vezes a gente não vê julgados dizendo, o habeas corpus não se cabe a discutir matéria probatória, inadequação da via eleita, ou discuta-se no recurso próprio, forma recursal adequada, quer dizer, inadequação da via eleita, porque você não discute prova em habeas corpus. Mas, o que você precisa levar para o habeas corpus na prática? A prova pré-constituída. Nesse caso aqui, o que o STJ está dizendo? Prescrição médica, autorização de importação da Anvisa, porque se o cara não plantar, ele vai ter que importar e vai ter que pagar caro, e ele tem que saber extrair o princípio ativo da planta, comprovando essa expertise com algum certificado de curso. Você tem que levar isso para o tribunal, conceder o habeas corpus, e aqui a gente tem uma diferença, relembrando, do habeas corpus remédio, propriamente dito, o sujeito está preso, está com uma tornozeleira, ele está com uma prisão domiciliar, e o habeas corpus é para fazer cessar aquela coação ilegal à sua liberdade. E aí o instrumento para que esse habeas corpus se materialize na liberdade é o alvará de soltura, o mandado de monitoração, quando é o caso, se é uma preventiva virar uma monitoração eletrônica, enfim, revogação da monitoração eletrônica, sai um alvará de soltura. No caso do habeas corpus preventivo, o instrumento que vai fazer com que essa ordem de habeas corpus seja já concedida, seja cumprida, é o salvo-conduto. Então, o sujeito ele tem o salvo-conduto, ele tem algo que lhe previne dessa persecução penal. É justamente nesse sentido que essa ementa vem nos dizer, olha, eu acho que é ilegal a polícia ir atrás do cara porque ele tem prescrição médica, autorização da Anvisa e sabe tirar o extrato canabidiol da planta. E ele comprovou tudo isso, ele trouxe tudo isso para mim, então eu posso decidir tranquilamente no sentido de que ele não quer cometer crime, ele só quer cuidar da própria saúde, professor Mário. Então, essas ponderações do Fabrício são de suma importância, porque pensem alguém procurando as senhoras, os senhores, advogados a respeito do tema. Mário, poderia discutir isso num HC do jeito que a gente está acostumado a ver, para remediar algo que já aconteceu? Aquela pessoa que acabou sendo presa ou que acabou respondendo um processo e tenta trancar a ação e etc. Dá? Claro que dá. Mas para que vai se sujeitar a esse risco? A ideia do sistema, e aqui me parece que é a visão para o HC preventivo, como bem lembrado pelo Fabrício, e aqui talvez seja um exemplo muito claro, transparente, translúcido, para dizer, opa, aqui é o caso de HC preventivo. O cara vai se arriscar a ser preso, ficar dias preso, responder um processo criminal, sendo que ele pode evitar tudo isso, e via HC ele consegue um salvo-conduto, ou seja, é o judiciário salvaguardando o direito daquela pessoa, dizendo, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a lei veda, o nosso sistema jurídico veda, é ter consigo fornecer, usar,
Tudo isso é proibido, aquele monte de verbo núcleo do tipo lá do 33 parágrafos e seguinte, sei lá, do 28, tudo isso é proibido, sim, mas qual que é a função da norma? Qual que é o intuito da norma? É cessar o risco de transmissão desse produto, ou seja, o próprio usuário tem muito dessa discussão de coibir, porque ele pode ser um traficante potencial, já que ele transferir isso para outra pessoa, ele está praticando tráfico, né? Ainda que numa modalidade diferenciada, né? Não é objeto da aula hoje, mas ainda que numa modalidade diferenciada, mas ele está passando, fornecendo, utilizando com alguém, mas nesse caso, ele está praticando o verbo núcleo do tipo? Sim. Né? Não, Mário, mas olha só, ele tem consigo maconha? Não, ele acabou de plantar, ele quer utilizar, ele isso, ele aquilo. Peraí, mas olha lá, o 33, parágrafo 1º. Quem semeia, cultiva, faz a colheita, se não tiver autorização, né, se ele estiver contra a norma, se ele não tem uma autorização regulamentar ou legal para isso, as plantas que constituem matéria-prima, né, para a droga incidem na mesma espécie. Ou seja, por esse caminho, como muita gente já defendeu, não cola, tá? Não tem jeito. A questão é, dentro de uma tipicidade completa, aquilo que Zaffaroni chama faz tempo de tipicidade conglobante, a ideia é, eu estou ofendendo o bem jurídico tutelado? A proteção do Estado é, galera, vocês não podem sair por aí fumando maconha. Vocês não podem sair por aí transferindo maconha, fornecendo, vendendo, importando, exportando, trazer consigo, depositando. Não pode. Agora, por quê? Porque o Estado brasileiro não aceita, dentro da sua política criminal, esse tipo de conduta. Ah, tem quem concorde, quem não concorde, mas está lá, está na legislação. Agora, e nessas hipóteses que a pessoa, e lembrem, não é porque eu quero, não. Ah, mas vai liberar para todo mundo. Não. A própria decisão aí de salvaguardar uma hipótese, a gente está usando como precedente, o Fabrício frisou bem, eu tenho que ter requisitos. Qual é a ratio decidendi? Quais são as razões apontadas pelos ministros? O cara tem um problema de saúde, ele é diagnosticado, nesse caso mesmo, trata do CID, das doenças que o cara tem. Ele tem tratamento médico em andamento, permanente, duradouro. Ele tem uma prescrição médica do canabidiol, dizendo que para esse caso dele, via de regra, vai ser assim. Todo mundo que já trabalhou, né, em postulações de medicamento, tratamento em relação ao poder público, e as próprias diretrizes do STJ ultimamente repisam essa ideia, a medicação gratuita não funcionou, então vamos para a que é paga. A medicação tradicional do protocolo não funcionou, então vamos para outra medicação. O médico está dizendo, olha só, já tentou diazepam, já tentou frontal, já tentou aquilo. Não acalma a pessoa. Vamos tentar outro princípio ativo, outra medicação. E aqui, a cannabis sativa está sendo tratada como medicamento. É isso que o legislador não trata para regulamentar. Não temos um decreto para tratar disso, e daí o judiciário vai dizer, peraí, até hoje não foi dito, mas aqui o cara não quer se divertir. Ele não quer curtir o barato, ele não quer viajar na brisa, não. Ele quer se acalmar, ele quer tratar convulsões. E o médico está dizendo que serve para isso. Existem provas científicas para isso, tanto é que a Anvisa reconhece. E o cara ele tem condição de fazer essa medicação em casa, porque é muito mais barato do que importar. Ele tem condição, ele fez curso, ou seja, ele tem problema de saúde, ele tem recomendação médica desse tratamento e ele fez curso para saber preparar o produto, né? Agora, isso autoriza ele a plantar meio hectare de maconha? É óbvio que não, né? Não dá para, ele não vai precisar de tudo isso para consumir, ele vai precisar de algumas folhas, né? Então, óbvio que vai ser o caso concreto, mas aí é próximo passo, né, Fabrício? Sim, e aqui partindo muito bem explicitado, e aqui a gente vai partir justamente para um ponto interessante da decisão, professor, porque aqui olha só o que o tribunal pontua. Com efeito consta nos autos, ou seja, qual que foi o arcabouço probatório que foi levado ao judiciário para dizer, olha, eu preciso do canabidiol e preciso plantar em casa.
prescrição médica atestando a necessidade do uso da cannabis para o tratamento de suas moléstias e para a manutenção da qualidade de vida. 1. Relatório médico expondo o histórico. 2. Autorização da Anvisa para importação. 3. Relatório psicológico. 4. E certificado de participação em curso online de cannabis medicinal. 5. Entre outros documentos, ou seja, tem que estar muito bem instruído, né, esse pedido de habeas corpus. E aqui tem toda, né, a decisão segue com toda uma série de comentários, né, sobre a situação da droga e tal, mas aqui do ponto de vista prático, para nossos colegas da advocacia criminal, vai começar a fazer habeas corpus preventivo, instrua bem, né, com base no quê? Com base nessas decisões que o STJ tem exarado, beleza?